Graça e paz, povo amado. Essa noite aqui, que nem devia estar, né? Se eu tivesse feito a cirurgia bariátrica hoje, que estava previsto. Eu estava internado desde domingo, me internei domingo para me operar hoje de tarde, de 1h30 da tarde. Mas aconteceu um imprevisto. Eu já estava pronto para entrar na sala, já estava de bata, de touca, todo pronto para ir para a cirurgia. Na cadeira de roda, o maqueiro me levando e o médico liga dizendo que aconteceu um problema com o equipamento de vídeo, que ia ser feito por laparoscopia, né? Por vídeo, a cirurgia. E ele não ia me abrir, claro, né? Não ia fazer a cirurgia aberta. E desistiu de fazer hoje. Eu recebi alta, me alimentei, que já estava 5 dias só tomando líquido, e voltei para casa. Aí informei para todos os meus amigos, parentes, a pessoas que estavam orando por mim, e também nas redes sociais, né? As pessoas que me acompanham. E muitos falaram, foi a permissão de Deus, foi a vontade de Deus, foi Deus está no controle, né? Essas três coisas que são muito faladas, a gente ouve muito quando acontece algo. Eu creio que Deus nos guarda, Deus, uma folha não cai no chão se Deus não permitir, que Deus ama os seus filhos e Deus não deixa acontecer algumas coisas e nos dá livramento. E eu queria falar sobre essas três palavras que o pessoal falou, né? Ação permissiva de Deus. Deus permitiu. Normalmente uma ação permissiva de Deus é contrária à vontade de Deus. Deus que é o bem, quer que a pessoa faça a vontade dele. Deus quer que as pessoas andem no caminho certo. Mas acontece que as pessoas fazem coisas erradas. Principalmente os ímpios, né? Aí ele permite que aconteça com seus filhos alguma coisa. No caso, a gente deu permissão de Deus, porque aconteceu alguma coisa lá, e Deus, que aconteceu lá e não foi, talvez se não fosse vontade de Deus, mas o homem não quis me operar. Que eu acho que isso aí não foi. Eu acho que foi mais Deus no controle e Deus, a vontade de Deus que não me operasse hoje. Mas mesmo a gente pensando na ação permissiva de Deus, Deus acaba fazendo a sua vontade. A gente vai ver aqui, ó. Quando Deus permite que algo aconteça, mesmo que não seja o seu desejo moral ou ideal, a sua vontade, Deus não causa diretamente o mal, mas permite o livre-arbítrio humano ou certas situações que acontecem visando um propósito maior. Um exemplo bíblico clássico é a vida de José, lá em Gênesis, né, que foi vendido pelos irmãos. Deus permitiu que José fosse vendido pelos irmãos como escravo, de Gênesis 37. Mas usou isso para salvar muitos da fome. A gente vê lá no capítulo 50, 20, onde José fala que Deus permitiu que o mal acontecesse com ele, para ele um dia ser o governador do Egito, um propósito maior, né? E ele salvar todo o povo da sua família. No caso, os filhos de Jacó, Israel, as 12 tribos, os filhos que formaram as tribos. Amém? Então, acontece isso. Então, se aconteceu alguma coisa ruim para não fazer minha cirurgia, alguém usou de má fé, mas Deus vai usar, e eu não me operei hoje, mas pode acontecer para um bem maior no futuro. Pode ser entendido desse jeito. Outra coisa também ele disse lá em Gênesis 50, 20, que eu não li: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Isso é José falando. O bem foi isso, e salvar a sua família da fome, quando o pessoal foi para o Egito.
Segundo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, todos nós sabemos, né? Então, refere-se ao que Deus quer ativamente. A vontade de Deus pode ser dividida em 3 tipos. Soberana, a vontade soberana de Deus, ou decretiva, um decreto. O plano eterno de Deus que sempre se cumpre. Está lá em Efésios 1:11. O plano de Deus se cumpre. Também, outro tipo é a ação, a vontade moral de Deus, ou revelada. O que Deus deseja que façamos. Como amar, Deus quer que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente obedeça. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus sobre nossa vida. Deus quer que a gente faça isso. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos segundo o que? A nossa mente, para que experimentemos o que? A boa, perfeita e agradável vontade do Pai e Deus. Romanos 12:2. Então Deus quer que a gente cumpra a vontade dele. A vontade dele é descrita na Bíblia, é descrita na palavra e muitas vezes até revelada para a gente a vontade sobre a vida individual da gente. E normalmente também quando a gente diz Deus está no controle, aconteceu isso, mas Deus está no controle, não se preocupe. Eu creio nisso. Deus continua soberano, minha gente, sobre todas as coisas, isso eu não tenho dúvida. Mesmo quando o mal acontece ou quando ele permite algo. Porque ele tem que permitir, como a gente já disse, a ação permissiva de Deus. Nada foge da sua supervisão, nada. Como eu já disse no início, uma folha não cai no chão se Deus não permitir. Ele governa com justiça, amor e sabedoria, mesmo em meio ao caos. Ele está governando sempre, ele comanda sempre. Exemplo, o livro de Jó. Jó foi um eterno sofredor. Só quem sofreu mais do que Jó, eu acho que foi Jesus Cristo, que padeceu o que tinha que padecer até morte de cruz. Mas Jó, no livro de Jó, Satanás só não pode agir com a permissão de Deus. Então Satanás precisava da permissão de Deus. Deus estava no controle de tudo, mesmo no sofrimento de Jó. Amém? O Senhor reina. Pode ver lá no Salmo 97, versículo 1. O Senhor reina. Deus permite certas coisas, não reflete sua vontade moral, ação permissiva. Então Deus permite certas coisas que não reflete sua vontade moral, ação permissiva, permissão de Deus. Deus tem um plano perfeito que deseja cumprir vontade de Deus sobre a vida de cada cidadão, de cada cristão. E mesmo que o sofrimento ou confusão, ele continua soberano e no controle de tudo. A gente está vivendo essas coisas, mas Deus está no controle de tudo. Amém? Então é isso, gente. Deus está no controle, a vontade de Deus sempre é cumprida, mesmo que a gente pense que não. E Deus permite que aconteçam certas coisas. Mas lá na frente tem a vontade dele sendo cumprida. Deus abençoe a tua vida e a tua casa, hoje e sempre. Amém. A vontade de Deus é essa para a tua vida.